Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma apresentação da mesa do 8º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura. Esse evento é realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, em parceria com a Faculdade de Letras, ambos da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Hoje, 7 de outubro de 2021, recebemos 2 mestrandos do PPGL, que desenvolve seus trabalhos segundo as metodologias da análise do discurso. Shirley Viana, cuja metodologia se fundamenta na linha francesa da análise do discurso, e William Moura, que investiga um contexto bastante específico do ensino da língua, partindo da análise dialógica do discurso, uma recepção brasileira das ideias do Círculo de Bakhtin. A mesa funcionará da seguinte forma: um dos mestrandos terá por volta de 15 minutos para expor um resumo de sua pesquisa, e em seguida o debatedor também terá 15 minutos para tecer comentários, fazer algum apontamento e, caso seja necessário, também perguntas. Logo após, o outro mestrando fará sua exposição, também de 15 minutos, e em seguida terá o parecer do debatedor. A propósito, à frente do nosso debate, temos o ilustre convidado, o professor doutor Felipe Moraes Pereira, que eu logo passarei a palavra. Antes, no entanto, citarei um resumo do seu currículo. O nosso convidado é doutor em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como é mestre em Língua Portuguesa, bacharel e licenciado em Letras com habilitação Português Literaturas, pela mesma universidade, a UERJ. Como também detém formação em artes cênicas. Tem desenvolvido pesquisas cujos objetos relacionam técnicas corporais do teatro e o ensino da língua materna. Hoje, atua como professor de língua, redação e literatura na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e em colégios particulares. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela disponibilidade também. Até agora já tem sido uma troca muito interessante, porque tem o antes, né? O antes desse momento. Então, agradeço imensamente aos dois pelo convite e por esse desafio, porque é sempre um desafio, é sempre muito inovador a gente se deparar com pesquisas com as quais a gente não imaginava poder ter contato. Parabéns também, já de antemão, aos dois alunos, o William e Shirley. As pesquisas são incríveis e quero agora ouvir, obviamente, o que vocês têm a dizer para a gente poder trocar algumas informações. Obrigada. Shirley, quando quiser, pode iniciar a sua apresentação. Vamos lá, então, né? Tá bom. Bem, em primeiro lugar, bom dia. Então, a gente está aqui para fazer ciência, para fazer análise, principalmente a minha, que tem esse olhar sobre a sociedade, sobre a conjuntura política. Então, eu venho com o título de Blitzkrieg bolsonarista, uma análise Foucaultiana da ascensão da necropolítica no Brasil. Pode passar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Então, as motivações, elas acho que são bem óbvias, porque a gente pensa no cenário pandêmico que nós vivemos, nós sofremos e ainda estamos, né, enredados. Então, isso trouxe para mim, foi muito significativo, porque foi um panorama de muitas perdas. E então pensar essa conjuntura, né, pandêmica, né, e pós-pandêmica, porque esse pós é que nem pós-estrutural, pós-modernismo, ele está ali e a gente nunca consegue, pelo menos a gente ainda não conseguiu sair, a gente ainda vive as consequências disso. Então está ali a motivação. O cenário político atual apresenta um dos maiores panoramas de efervescência política da história do Brasil, em uma realidade na qual o conceito de negacionismo, fake news e anticientificismo ganham lugar e voz na nação brasileira, e na qual emergem das sombras os fantasmas do autoritarismo, do fascismo e até do nazismo. Portanto, é crucial trazermos à luz discussões que descortinem aquilo que subjaz aos discursos e atuações bolsonaristas. Pode passar. As justificativas do meu trabalho, elas
refletem sobre o movimento bolsonarista, seus discursos, atuações e suas ressonâncias na sociedade brasileira. Também investigar os aspectos anticientificistas, negacionistas e do discurso do ódio no movimento bolsonarista. E, por fim, analisar os aspectos da necropolítica a partir de elementos como o fascismo, o neonazismo no movimento bolsonarista. Pode passar. Os objetivos é investigar o discurso bolsonarista, sua prática política e social na sociedade brasileira, e os específicos em refletir sobre o discurso bolsonarista, considerando seus aspectos também, né, anticientificista, negacionista e do discurso de ódio, estabelecer as relações entre a política bolsonarista e a necropolítica e analisar os elementos do fascismo, neonazismo na atuação e no discurso bolsonarista. Por que que isso é tão recorrente? É a base do meu trabalho, são as pesquisas, porque hoje a gente vive numa sociedade dessa efervescência, dessa polaridade ideológica, em que a gente vive uma pandemia, mas em que muitos ainda não conseguem perceber, sabe, o que nós vivemos. O negacionismo é um mal vigente que tem, sabe, tolhido muitas situações e a gente tem vivenciado por conta disso sérios problemas. Eu acho que o maior deles que a gente pode pensar, né, só para introduzir, é com relação à vacina. Então, a gente tem, de um lado, o problema de não ter vacina, que não tinha para todo mundo, e de outro lado, de pessoas que se negam a tomar vacina. Então, isso aí é uma coisa que ficou muito, muito marcada para mim. A pessoa se põe em risco porque ela acredita numa ideologia que é transpassada. Mas a gente vai ver isso mais a fundo. Pode passar, filho. Então, para início, a gente vai trabalhar a análise do discurso não só como viés teórico, mas também metodológico. Então, Freire diz que a análise do discurso em si começa com a circunscrição do conceito análise. Esse conceito análise é o próprio objeto de análise, é aquilo que a gente vai escolher, que vai nortear, que é o objeto que vamos analisar ao longo da pesquisa. E ele diz que esse conceito análise, ele se manifesta de duas formas na pesquisa. A priori, que é quando você já inicia a pesquisa com um objeto definido, e a posteriori, que esse objeto ele surge durante o próprio processo de pesquisa. No meu caso, foi a posteriori, que inicialmente eu havia definido outro objeto de pesquisa, mas ainda no campo da análise do discurso. Mas com os acontecimentos, com a proporção de que as coisas tomaram, ao longo desse meu percurso acadêmico, isso se transformou. E eu sempre digo para os meus alunos que, às vezes, nós achamos nosso objeto de análise e, às vezes, ele nos acha. Nós os escolhemos como ele também nos escolhe. Pode passar. Ainda falando em procedimento metodológico, a AD de linha francesa, eu vou já falar um pouquinho mais dela, mas ela tem um viés muito interessante, porque inicia com Péchet, né, com análise materialista também, que a gente conhece hoje, e ele fala assim, que a linguagem é um lugar de significação. Então, assim, a gente vê que hoje, mais do que significar, né, a linguagem, ela se ressignifica também, né, ela está para além, ela se supera. E aí ele diz que não há sentido sem a articulação do simbólico ao político, na medida que o simbólico não é um rótulo que designa um certo objeto, cuja disposição, categorização e interpretação preexiste ao significado, à significação e ao político, pois o simbólico é essencialmente o embate do poder. Péchet, ele trabalha muito isso, essa questão do embate, dos espaços de embate ideológico. E isso, no que eu trago como análise, é muito, muito significativo e muito relevante, porque a gente pensar o discurso político é tratar essencialmente desse embate ideológico. É isso, a máquina
motriz dos discursos políticos, né? Essa máquina ideológica que produz as formações ideológicas, que reproduz as formações discursivas. Então, isso aí é que engendra e suscita e sustenta também os discursos na sociedade. Então, para Peixet, o discurso materializa o ideológico e também se manifesta como prática política. Isso é bem interessante para o que eu vou abordar, porque mais do que discurso, geralmente as pessoas pensam que discurso é só o que é o enunciado, é o que é escrito, e não é. O discurso também, ele se converge em prática política. Foucault vai falar, daqui a pouquinho eu vou falar na frente, que ele diz que o discurso, né, é o pensamento, começa no pensamento, mas o pensamento gera ação. Então, eles estão bem brincados, tanto o discurso quanto a prática política. Pode passar. Para pensar isso aí, eu vou trazer um exemplo aqui sobre isso, sobre esse ideológico, essa prática discursiva. A gente pode pensar que lá em 2019, eu acho que em agosto de 2019, lá no Palácio da Alvorada, Bolsonaro ele fez uma homenagem ao coronel Carlos Ustra. Ele o chamou de herói nacional. A gente pensa, muitas pessoas que ouviram isso, talvez não tiveram a ideia do que estava sendo feito ali, do que estava sendo materializado naquele discurso, mas para quem não conhece, Carlos Ustra foi um grande torturador, né, da ditadura militar. Ele que foi que liderou o DOI-CODE de 70 a 74, e ele foi sentenciado, acho que em 2008, e ele foi acusado por mais de 45 pessoas de ele mesmo participar dos atos de torturas e morte de alguns. Então, assim, quando nós temos o chefe do executivo, dos ícones supremos nosso país, que discursa em prol de um ditador, de um torturador, a gente começa a pensar em fazer cadeamentos discursivos disso aí. E pensar nessas ideologias que estão emanando desses discursos. Agora, deixa eu ver, só um pouquinho, continua nesse slide aí, tá? A gente também... Pode passar esse slide aí, por favor? Agora, a Peixet também, ele fala o seguinte, que é sempre pronunciado a partir de condições de produções dadas. Pode-se afirmar que a prática política, o espaço de debate, conflito e confronto de sentidos. Não está isolado, pois ele surge de outros discursos, em que simultaneamente aponta para outros. Então, a gente vê e percebe ao longo de uma pesquisa, e principalmente a D, ela traz esse elemento analítico de que discurso precede discurso. Então, nada está ali aleatório, nada ali está posto individual, singular. Os discursos, eles são imbricados. Então, eles vêm trazendo ali as suas ideologias, essas formações discursivas, eles estão circunscritos nisso. E eles têm um sistema de relações direta, que Bakhtin vai trabalhar também a ideia e a concepção de dialogismo, né? Para Foucault, os discursos são práticas de pensamento. Discursos habitam em nós e falamos a partir de sentidos já postos, ou seja, prevalecendo as formações discursivas que nos inscrevemos, em contexto ao ambiente social e a que somos expostos. Pensando nessa ideia de formação discursiva, que eu nem vou entrar, porque a gente tem pouco tempo para apresentar e a minha pesquisa é extensa, essas formações discursivas que nós estamos inscritos, muitas vezes inconscientemente. Então, nós reproduzimos ideologias daquele meio que nos inserimos e, às vezes, não sabemos, não temos discernimento de saber que ideologias estão por trás, do que a gente está defendendo. Quando alguém defende um discurso negacionista, que se põe contra a ciência, que se põe contra os avanços, o que está ali movimentando aquilo, que está impulsionando esse tipo de discurso?
talvez nem ela tenha noção do que ela está ali hasteando como bandeira. Então, são essas análises, esses estudos que são importantes para a nossa vida, não só acadêmica, mas social mesmo. Por isso que a análise do discurso, ela trata isso, ela vem trazer à luz esses processos que começam cognitivos, mas que eles são discursivos, eles vão aflorando para as práticas políticas e as práticas sociais. O método de análise do discurso que eu baseei a minha pesquisa está afiliado à escola francesa, também chamada de linha materialista. E nelas estão presentes os aportes da teoria crítica, que é lá da escola de Frankfurt. E nela estão os grandes contribuidores como Bakhtin e Foucault. O processo de construção de uma análise do discurso político apresenta outros signatários muito relevantes, que Michel Pechet e a Eni Orlani também, que é um grande referencial aqui no Brasil. A escola francesa concebe o discurso como um conjunto de instrumentos que pode regular as relações sociais do sujeito na sociedade, concebendo a linguagem como um mecanismo de controle para submeter os sujeitos das classes subalternas a um processo de dominação. Então, assim, o olhar que eu venho trazer aqui, que o Foucault, ele propicia nos seus postulados, é um olhar histórico crítico dos discursos. Então, ele vem trabalhar ali os elementos como rastro, historicidade e a determinação de relações. Esse sistema de determinações, ele vai trazer à luz a teoria e também traçar o aspecto relacional entre os discursos, entre os enunciados e entre o próprio sujeito que está enunciando. Então, assim, Foucault também, ele tem uma produção teórica articulada na crítica tridimensional. E qual é ela? É a análise dos diferentes saberes enquanto práticas discursivas que escamoteiam a verdade para melhor exercer seu controle de dominação cultural. A análise do discurso enquanto manifestação das relações de poder. E a análise da constituição do indivíduo como sujeito, de desejos que oculta e desvela a relação entre si e para si, sintetizando 3 ordens do discurso: ser saber, ser poder e ser consigo próprio. Então, vem trazer esses elementos, essa tridimensionalidade analítica através de todos os eixos do discurso. O sujeito, que Foucault trabalha muito bem na constituição do sujeito e na assujeitação, né, esse assujeitamento que captura essa subjetividade do sujeito. Isso tá bem exposto na minha pesquisa. E vem também trazer não só esses aspectos ideológicos que subjazem esses discursos, né, e o próprio discurso. Então, ele trabalha todos os eixos. Próximo slide, por favor. Então, aqui agora a gente vem trazer alguns elementos do discurso bolsonarista, que eu quero, antes de tudo, eu quero articular com vocês a concepção de que o discurso bolsonarista que eu trato não é o discurso de Bolsonaro, ou só do Bolsonaro, mas também dos seus correligionários, dos seus aliados, dos seus eleitores. Então, assim, é um discurso que ele não é singular, ele tem corporização e voz e grande aderência hoje. Então, a gente vê alguns movimentos pró-Bolsonaro que são elementos distintos na sociedade. Não é só os militares, não é só os agricultores. Então, assim, é um discurso massivo. Muitos núcleos da sociedade, eles aderem. Então, por quê? Esse é um dos grandes questionamentos da minha pesquisa. Então, vamos lá ver um pouco desses aspectos. O anticientificismo. Então, isso antes de tudo, a gente sabe que é a descredibilização às ciências, aos estudos científicos, ainda que sejam baseados em fatos. Então, a gente pensar isso aí, como em pleno século XXI, a gente pensar em discursos que nega a ciência, que a ciência nos permitiu chegar até os avanços, a tecnologia hoje, como pensar em regredir isso? Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar isso, e eu achei muito interessante, assim, que durante a minha pesquisa,
A gente sabe que as universidades, elas estão alicerçadas no tripé ensino, pesquisa e extensão. E o que a gente vê, o que é muito, muito evidente, porque é muito escancarado, é que no movimento bolsonarista, desde a articulação lá do governo, quanto aliado, quanto hoje também do movimento mais popular, é essa revolta contra as universidades. Então, vamos pensar isso. Por que de repente, o governo ele se volta às ciências humanas e sociais? Então, assim, esses ataques, essas represálias, os cortes contínuos, né, tentando vulnerabilizar cada vez mais a expansão do conhecimento e tirar a potencialidade dos programas de pós-graduação. Então, a gente tem que pensar isso aí tem que nos fazer refletir, que existe um motivo por isso. Então, por que isso? A gente pode pensar. Eu coloquei a pergunta lá embaixo, mas a gente vai pensar nisso agora. Por que há sucessivos ataques do governo às áreas humanas e sociais? Se a gente pensar, Bolsonaro disse assim, lá em abril de 2019, ele disse que o governo descentralizaria os recursos para as áreas humanas, como a filosofia e a sociologia nas universidades. O objetivo era focar nas áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte. A gente vê isso aí pensando lá na pedagogia, né? Lá essa volta ao discurso tecnicista, né? De trabalhar o elemento, o sujeito, o indivíduo, o cidadão, não para exercer plenamente a sua capacidade intelectual, mas para o trabalho ali técnico, para a mão de obra. Então, esse discurso já está aflorando nesse outro discurso. Então, há uma relação aí. Mas que relação é essa que a gente tem que pensar? Ele falou também que esse discurso estava afinado com o ministro Weintraub, que era da época, e ele disse que a função do governo era respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando os jovens a leitura, a escrita e fazer conta. E depois um ofício que gere venda para a pessoa e para o bem-estar da sua família, melhorando a sociedade à sua volta. Então, a gente vê nesse discurso, isso aí foi um pronunciamento de Bolsonaro, a gente vê que a intenção não é que formemos cada vez pessoas críticas, sujeitos mais donos do seu capital intelectual que possa ascender, mas há uma limitação, uma restrição ali. Quer dizer, a gente vai ver, lá na minha pesquisa eu trabalho isso, que o novo ministro da Educação, ele diz abertamente que a universidade não é para todos. Se não é para todos, é para quem? A gente tem que começar a pensar esses elementos aí. E aí trabalhar o negacionismo, né, que é a recusa em negar uma realidade cientificamente comprovada, e a gente vê muito isso nesse movimento, e eu acho que um dos maiores, para mim, assim, que foi muito chocante, foi o secretário da Cultura, né, a secretaria nomeou o Sérgio Nascimento Camargo, não sei se vocês lembram, para chefiar a Fundação Palmares. E a gente pensa, né, como é que ele se descrevia? Ele se descrevia negro de direita, contrário ao vitimismo, aos direitos humanos e ao politicamente correto. E esse discurso é outra coisa que emana a ideologia muito. Que vitimismo? Porque não aos direitos humanos? E piorando o quadro, ele dizia que ele era contra a consciência negra e que os Zumbi dos Palmares eram uma piada. E esse feriado só traria despesa ao governo, ao Estado, porque as pessoas ficavam vagabundando. A gente pensa aí, nossa. Oi. Oi. A Beatriz pediu só para avisar com relação ao tempo, se vocês já puderem encaminhar para o encerramento. Já? Quanto tempo eu tenho? Nossa, então deixa eu passar um pouquinho. São 15 minutos, né, William? Eu achei que eu já tivesse um pouco mais. Vai. Então passa pro Blitzkrieg bolsonarista um conto de fardas. Por favor. Tá bom. Então o termo Blitzkrieg, né, que em alemão é guerra relâmpago, é um termo militar, né, que se refere a uma tática de guerra, uma ofensiva militar com grande poderio bélico e artilharia pesada. Então, eu achei isso muito, muito
relacional ao movimento Bolsonaro, porque ele traz essa ideia bélica, né? Essa violência, esse irrompimento na sociedade de impor. E aí Foucault diz o seguinte, que a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Então, a gente traz esses discursos que eles vêm se materializando em pós-verdade, fake news, discurso de ódio, anticientificismo, negacionismo. Eles têm uma base que articula, onde se engenda esse discurso, eles têm uma finalidade. Pode passar. Estado de exceção e autoritarismo, eu nem vou passar isso porque eu ainda quero só finalizar com o fascismo e o neonazismo, mas o estado de exceção basicamente é o fenômeno social que suspende o Estado de Direito através do direito. Então, os direitos do cidadão, eles são suspensos e só retornam mediante a articulação de um chefe executivo maior, o líder maior, no caso, o presidente. E o autoritarismo é aquilo que nós já vemos, né? São essas iniciativas que afrontam diretamente a democracia do país. A gente tem, olha, os atos públicos de 7 de setembro são um grande exemplo disso. Vocês, acho que todo mundo teve a oportunidade de ver as afrontas, as ameaças, né, aos ministros do STF. Em outro momento, Bolsonaro disse: eu sou a Constituição. Então, ele traz para si, né, esse estigma de grande líder, de maior líder, ele promove essa ideia de rompimento, né? Então, isso delineia esse autoritarismo nesse movimento. Próximo. O fascismo, por favor. Pode passar já para o outro, tá? Para o outro slide. Eu vou explicar isso rapidinho. Bem, o fascismo, ele basicamente é um movimento político, econômico, social, de forma geral, é um regime autoritário de concentração total de poder nas mãos do líder do governo. Então, isso aí fica muito bem claro, né? A gente não tem nem o que articular com isso. Esses aí são os 10 sinais do fascismo do Humberto Eco, que ele traz no seu livro, e a gente consegue ver ali. Não vou conseguir falar sobre isso agora, para ver as convergências desses elementos que são sinalizados por Humberto Eco e dos que a gente pode fazer análise agora. E, por último, eu gostaria que você passasse para os 2 últimos slides, por favor, onde tem as fotos. Tá. Eu ia falar um pouco sobre o nazismo, mas não vai dar tempo. O neonazismo, mas eu trago esse elemento simbólico. Então, eu acho que essa ideia da estratégia semiótica imagética é muito importante. Então, a gente sabe, não, eu vou sinalizar para vocês que beber copo de leite durante um ato público é uma simbologia de supremacia racial. Isso aí é trabalhado pelos nazistas. Então, assim, eu trago os 3 ali, as 2 ministras do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, né, fazendo isso em ato público, a pretexto de um desafio, né, que tinha a ver com os agricultores lá do Paraná, mas esses elementos também são trabalhados. Eu trouxe 3 aqui, relação de 3 filmes que trabalham esse aspecto do nazismo e representam e sinalizam essa simbologia. E, por último, por favor, só para terminar mesmo, se vocês não sabem, essa aí é neta do ministro de Hitler, né? Então, eles foram recepcionados pelo governo Bolsonaro. Ela é a deputada de extrema-direita, né? Apoia comunidades pró-nazismo, né? Então, fica aí, eu deixo aí essa provocativa para a gente pensar, para a gente situar isso na nossa realidade, para provocar mais reflexão mesmo. Obrigada. Obrigada, Shirley. Agora, doutor Felipe, se o senhor puder fazer seus comentários. Sim. Primeiro, Shirley, eu fiquei assim extremamente encantado com a sua pesquisa.
Eu acho que é uma pesquisa extremamente importante e necessária, ainda mais no momento atual, pelo qual passamos. Somos todos da pesquisa, estamos aqui em busca justamente de alçar voos importantes e lidar com uma política que vai contra tudo aquilo que a gente acredita e que a gente precisa fazer para transformar o país num lugar melhor, é realmente algo assim que a gente não pode aceitar. Então, eu enxergo muito o seu texto muito além de uma dissertação, muito além de uma pesquisa de mestrado. Para mim, ele é, além de tudo, também um grito engasgado, né, na garganta de muita gente, vou falar assim, da maior parte da população, e que a gente precisa realmente tentar manifestar isso de todas as formas. Quanto ao seu texto, você acabou respondendo já várias perguntas que eu fui me fazendo. Seu texto é um texto muito bom. Agora, eu preciso elogiar demais a sua criatividade na escolha dos títulos. Os títulos produzidos por você me chamam muita atenção. E eu fiquei pensando especificamente sobre um título, que foi o que eu mais gostei, e que eu gostaria também de fazer uma sugestão para você. É justamente quando você fala de um conto de farda e um conto de fada, né? Acho incrível a associação que você faz, mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa haver uma notinha de rodapé para não parecer que existe, de certa maneira, uma generalização associada às Forças Armadas com esse discurso bolsonarista. Então a gente precisa tomar só esse cuidado para não generalizar, porque nem todo mundo das Forças Armadas compra esse discurso e, ao mesmo tempo, pessoas que não pertencem às Forças Armadas compram esse discurso. Então, faz uma notinha de rodapé, eu acho que você consegue elucidar bem isso ao longo do seu texto. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Shirley, que eu fiquei me perguntando isso, obviamente existe uma importância absurda, mas eu queria saber se essa análise do discurso que você vai fazer relacionada ao discurso bolsonarista, se ela se atém única e exclusivamente a uma análise, ou se ela tem um objetivo de aplicação, por exemplo, em sala de aula, de desconstrução desse tipo de discurso. Eu queria que você me respondesse essa primeira pergunta para eu poder, em seguida, associar a próxima que eu quero fazer. Então, sobre a sua sugestão, professor, eu acho muito, muito, muito cabível. Na verdade, assim, eu trago esse elemento do conto de fardas para trazer essa provocativa, claro, porque a gente sabe que o discurso bolsonarista, que eu vou trabalhar isso no próximo, não deu tempo, que é o fascismo, esse elemento do nacionalismo exacerbado, esse elemento, ele tem essa veia, né, militar, e ele traz isso aí, ele privilegia essa classe, mas sim, eu acho muito cabível fazer essa notinha, porque na continuação da minha produção, eu trabalho isso nesse próximo tópico, que é o fascismo, mas é muito cabível, eu acho até, vou aceitar a sugestão de também colocar nota de rodapé para enfatizar mais, com certeza. Vamos lá, aplicabilidade. Então, assim, quando a gente, como eu falei ali, o Foucault, ele trabalha na tridimensionalidade, né, naqueles tipos de análise. E pensar em sala de aula, porque nós, como professores que somos, a gente tem que pensar sempre nessa aplicabilidade, em trazer para a sociedade como prática, não só teórica. Então, sim, há meios de se trabalhar isso, principalmente com relação à rede de determinações e relações. Então, a gente poderia pensar em trabalhar em sala de aula esses elementos relacionais, através do dialogismo,
de discurso para discursos, né? A gente traz essas evocações. Peixet vai lá e fala que o discurso ele se materializa também através de evocações, de simbolismo, de reiterações que se faz. E isso é uma aplicabilidade. Pensar em trabalhar com o aluno desde cedo, muito cedo, essa aplicabilidade de pensar em trabalhar elementos textuais, as suas possibilidades enunciativas, as suas pluricidades de sentidos. Então, quando eu coloco conto de fardas e ali eu uso aquela técnica de colocar o R, eu também estou aludindo ao conto de fadas. Por quê? Porque se pensa isso que eu vou trabalhar lá no neofarisaísmo, esse elemento místico a Bolsonaro, ele é tratado como o Messias, né? O mito que vem nos salvar, o Redentor. Então, é mais por essa provocativa também. E esses elementos, eles podem ser trabalhados dentro de sala de aula a partir de um olhar mais crítico do aluno, dessas possibilidades de se enxergar esses elementos que passam despercebidos. Então, assim, Foucault, algumas pessoas pensam, até professores, que Foucault, Peixet não é para aluno de fundamental, mas é sim. É lá que a gente tem que trabalhar a criticidade, lá que a gente tem que trabalhar a autonomia do sujeito, de análise, de observação, de explorar as relações de sentido. Então, isso é importante, viável e realizável. Perfeito, Shirley. Então, eu fiz essas perguntas justamente por que motivo? Eu entendo perfeitamente a questão do capítulo, o título, tá? Acho que deve ser feito sim dentro do capítulo, porque senão fica parecendo uma ideia muito generalista. Primeiro, elucidar que é uma associação ao conto de fada justamente por essa ideia do fantasioso, do mundo que seria, né, uma sociedade que seria utópica e que, na verdade, isso não se concretiza. E segundo, para a gente começar a acabar com essa ideia de generalização. Então, eu acredito sim que isso deva ocorrer dentro do capítulo. Em relação a essa questão da aplicabilidade, você tocou num ponto muito importante, que era justamente isso que eu queria ouvir de você. É essa ideia de mostrar como que um discurso vai se multiplicando para que a gente possa refletir sobre ele, para que a gente, a partir dessa reflexão, não tenha uma tendência a reproduzir práticas que sejam, em algum grau, por exemplo, até criminosas, não é? Muitos discursos desses que você tem apresentado aí são discursos criminosos, são discursos preconceituosos e que precisam ser rompidos. Então, eu acredito muito nessa ideia de você trazer isso para uma aplicabilidade. Que proposta poderia ser feita para gerar essa ideia de reflexão, de análise linguística dentro de uma sala de aula, para que a gente pudesse, a partir disso, desconstruir esse tipo de discurso, fazendo, obviamente, uma prática que seja, ao mesmo tempo, de análise do discurso e de educação, uma prática educativa voltada para aplicação em sala de aula. Nós somos professores. E uma pesquisa como essa, ela não pode e não deve se ater meramente a uma análise para ficar ali, guardada numa caixinha. A gente precisa, já que é um grito que está engasgado, a gente precisa emanar isso, a gente precisa soltar isso, tá bem? A minha segunda questão, ela estava associada justamente a esse adjetivo que você usou, bolsonarista. Na verdade, não é nenhuma questão, é mais uma sugestão que eu gostaria de dar a você também. Uma vez que você vai trabalhar com a análise do discurso, e para não parecer que essa análise do discurso se atém às falas do Bolsonaro, eu sugiro a você que você trabalhe com a transcrição, obviamente, inicialmente, da fala do Bolsonaro, e mostre como que essa fala repercute em outras falas, nas falas dos seus apoiadores políticos, na fala e na escrita dos seus eleitores. Por que eu estou falando da transcrição? Porque o texto escrito, ele também deve ser analisado, obviamente, e se você tiver essa oportunidade, ficará incrível, ainda mais incrível, na verdade, o seu trabalho, a sua pesquisa. Só que o texto escrito, ele é planejado, ele é arquitetado,
ele pode ser revisitado. O texto falado, não. O texto falado, ele não que ele não seja planejado, porque a gente pensa naquilo que vai falar, só que a gente não para pensar que pensou, porque o pensamento é muito rápido. Então, em muitas ocasiões, a gente acaba falando aquilo que verdadeiramente pensa, sem imaginar que aquilo possa repercutir positiva ou negativamente. A gente sai falando. Então, analisar esse discurso da fala e esse discurso escrito dessas instâncias seria interessante na sua pesquisa para mostrar que, de uma pessoa, esse discurso foi atingindo muitas outras pessoas. E a segunda sugestão que eu gostaria de fazer para você, na verdade, terceira, né? Porque eu já tinha feito uma sugestão quando eu fiz a minha outra pergunta, está associada a essa questão da semiótica. Eu acho muito interessante você fazer uma análise da questão semiótica dessas imagens e associar essa análise semiótica à análise do discurso que você estabeleceria ao longo do seu texto. Porque senão, se eu não trouxer um texto que seja do Bolsonaro, dos seus eleitores e dos seus aliados, eu não vou conseguir verdadeiramente comprovar aquilo que eu estou querendo justificar no meu texto. E uma vez que eu faça a associação dessa textualidade, desse texto verbal com o texto não verbal, eu acredito que isso enriquece demais, porque o nosso corpo fala. O nosso corpo transmite muitas informações que às vezes a gente não consegue transmitir, por exemplo, por meio de palavras, tá bem? Então, essas são as minhas sugestões. E aí, se você quiser comentar alguma coisa, por favor. Quero também que você me diga justamente sobre essa ideia de trazer a transcrição, se você acha isso válido ou não para sua pesquisa. Oi, professor. Então, eu acho, sim, super, super válido. Assim, eu tô no meio da minha pesquisa, porque, na verdade, essa pesquisa, essa temática, eu mudei tudo em abril, eu acho que eu até comentei contigo, e eu tô, assim, atropelada na minha, porque as coisas vêm, assim, uma coisa que eu tenho a agradecer ao movimento bolsonarista, é que ele me propicia muito material para trabalhar todos os dias, então, assim, e quanto à relação da semiótica, de assinalar ali, deixar bem enfático na minha pesquisa, com certeza isso é uma coisa que eu penso sim em trabalhar, até porque trazer essa relação imagética, ela tem que ter uma base teórica que sustente ali, para que depois eu possa analisar sobre o viés discursivo, mas todas as suas sugestões são muito válidas, pertinentes, e para mim serão sim, com certeza, trabalhadas na minha dissertação. Eu só tenho a agradecer pelas suas contribuições. Eu que agradeço, Shirlene. Acho realmente, e quero ratificar isso aqui, sua pesquisa é extremamente necessária, importante, ainda mais num momento como o que a gente está vivendo. Então, assim, parabéns. A sua escrita é uma escrita extremamente criativa e eu amei a sua criatividade. Eu espero que você possa explorar cada vez mais isso e aprofundar a sua criatividade para que a gente possa ter a oportunidade de aprender com você. Muito obrigado. Eu estou satisfeito com o que você me respondeu em relação às minhas perguntas. Obrigada, professor. Muito obrigada. Obrigada, Shirley. Obrigada, doutor Felipe. Agora vamos ouvir a apresentação do William. William, quando estiver pronto, pode avisar. Bom dia a todos. Estou pronto, pode projetar minha apresentação. Bem, novamente um bom dia a todos. A minha pesquisa tem como título a prática discursiva dos controladores do ACC-AZ, que é a sigla para o Centro de Controle de Área Amazônica, e como subtítulo os reflexos e as refrações das diretrizes de ensino-aprendizagem para os sargentos da aeronáutica que exercem essa função.
a gente vai seguir esse percurso de, primeiro, eu vou passar os objetivos e o contexto da minha pesquisa, né, dizer o que é o Centro Amazônico. Vou falar um pouquinho da metodologia, da AD e da ADD, a gente vai saber por que tem um Dzinho a mais aí, né, porque é análise do discurso e outra é análise dialógica do discurso. Caso eu tenha tempo, ao longo da minha pesquisa, não vou separar um tempo específico para isso, mas a gente vai conversar um pouco dos resultados preliminares, né, o que nós já fizemos a respeito, a que conclusões já chegamos. E, por último, vou falar um pouquinho as minhas considerações finais, né, que é que caminhos podemos seguir, dado esse contexto. Então, começando a falar do âmbito da pesquisa, a gente precisa entender quem são esses controladores de tráfego aéreo. É uma profissão bastante complexa, que eu vou tentar explicar aqui em 5 minutinhos para você, coisa que qualquer controlador de voo vai achar uma loucura total, mas vamos tentar. Quando a gente pensa em controlador de tráfego aéreo, muito do senso comum faz vir à nossa mente essa imagem, né? No entanto, esqueçam, esse não é o controlador de tráfego aéreo com o qual a gente vai trabalhar. Passa para mim, por favor. Mais um. Então, o controlador de tráfego aéreo é esse profissional que, via de regra, ou ele vai estar olhando para o aeroporto, dentro de uma torre de controle. Se vocês já foram ao aeroporto, já passaram próximo a um, vocês vão ver que nas imediações geralmente tem uma edificação lá que tem um topo ali com janelas de vidro. Então, essa edificação é a torre de controle, onde ficam esses profissionais que controlam todo o tráfego, seja de aviões, seja de veículos ali dentro do aeroporto, né, que na linguagem técnica a gente chama de aeródromo. Então, esse é um dos contextos em que o controlador de voo vai atuar. Passa mais um. Quando não está na torre, o controlador de voo está olhando para uma tela, né? Então, se ele não está controlando o aeroporto, ele está controlando o espaço aéreo. Então, a partir do momento que esse avião ele sai do solo, como ele vai ser detectado? Não vai ser mais através da visão a olho nu, vai ser através de uma tela radar. E é esse controlador específico, o controlador desse contexto específico que a gente vai estudar. O controlador que está sempre de frente para uma tela, ele não enxerga o avião fisicamente a olho nu, ele enxerga um plot na tela que vai representar o posicionamento do avião, como se a gente estivesse, por exemplo, vendo, mal comparando ali no GPS. Isso tem a ver com as fases de voo que uma aeronave tem, que eu vou passar bem resumidamente para vocês o que são elas, né? Então, está ali o nosso amigo, que não é o controlador de voo que a gente vai estudar, né? Ele fica indicando a aeronave por onde ela deve seguir no solo. Enquanto isso, o controlador de voo está emitindo todas as autorizações. Então, fechou a porta do avião, o avião quer se mexer, o avião quer ligar os motores. Para todo esse tipo de ação, ele tem que solicitar para o controlador de tráfego aéreo, ele tem que pedir autorização. Tudo vai ser feito a comando. A partir do momento que esse avião decola, a gente está vendo ali um aviãozinho apontando para cima no nosso desenho, ele já está com esse controlador que vai estar controlando tudo a partir da tela. É um controlador que vai lidar com essa fase de voo que é de subida e descida, né? Controlador do controle de aproximação. E bem ali no meio, vocês já estão vendo a aeronave ali bem retinha, quando ela está assim, lá nos céus, a gente diz que ela está em nível de cruzeiro. O avião já está acomodado, ele não vai subir ou descer por um longo tempo. E nessa fase de voo, estão os controladores de tráfego aéreo do Centro Amazônico, que fica aqui na cidade de Manaus. E são esses controladores aí que a gente vai estudar nesse contexto aqui de pesquisa. Os controladores que cuidam dessa fase de voo. O avião em altíssimas altitudes, que está cruzando o espaço aéreo brasileiro, no caso aqui da Amazônia. E esses profissionais, eles provêm a segurança de todos esses voos. Voos que vêm de Nova York para São Paulo, voos que vêm de Lima para Madrid. Então, todos esses voos que a gente, olhando para o céu, não os vê, os controladores estão ali vigilantes, olhando e cuidando desses voos todos os dias. Passa, por favor. Eu trouxe uma foto para vocês aí do Sindacta 4.
que é o quartel onde estão lotados esses controladores do Centro Amazônico. É aí onde eles trabalham, fica aqui na cidade de Manaus, onde eu falo agora. E com relação à jurisdição do SINDACTA 4, só para a gente ter a grandeza do quanto, né, da área pela qual essa unidade militar é responsável, ela é responsável por... A sua jurisdição tem 60% do território nacional. Tá? É mais da metade do Brasil que é aí cuidado por esses jovens controladores. A área em quilômetros quadrados é 5,2 milhões. Então, dá para a gente já ter noção da dimensão. E essa área abarca os estados do Amazonas, do Pará, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, Mato Grosso, Tocantins e ainda parte do Maranhão. Então, só para a gente ter noção de como é um espaço aéreo bastante extenso. Trouxe essa informação também que tem a ver com o número de movimentos que ocorreram nos céus amazônicos, né? Acho que de 2 em 2 anos a gente tem esse anuário estatístico que nos dá a informação de quantas idas e quantas vindas de avião ocorreram no espaço aéreo. Então, no ano de 2017, nós tivemos 280 mil voos passando ali, coisa que a gente olha para o céu, né, e não vê, justamente porque são aeronaves que estão evoluindo em altas altitudes. E de onde vêm esses controladores de voo, né? Por que a gente está estudando eles? Então, explicado esse breve contexto do que é o controlador de voo, que é esse profissional que está olhando o avião na tela, em altas altitudes, esse que a gente vai estudar aqui, para que ele se forme, para que ele emita a primeira instrução à sua aeronave, isso decorre um longo tempo. Então, ele faz um curso de 2 anos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, e após formado, ele ainda passa 1 ano fazendo estágio. E aqui eu estou arredondando números para a gente ser pragmático. Ocorre que, lá na Escola de Especialistas, esses alunos eles têm 1 ano de aula de língua portuguesa. Né? Eles têm 1 ano de aula de língua portuguesa e, quando chegam às suas unidades formados, eles têm que produzir textos. Né? Eles têm uma situação de produção de texto. Então, é isso que a gente vai ter como objetivo para investigar na nossa pesquisa. Passa para mim, por favor. Então, o objetivo geral é investigar as relações entre os gêneros discursivos produzidos pelos controladores de voo do Centro Amazônico e relacionar isso, né, com as diretrizes do curso de língua portuguesa a que eles têm acesso, os controladores, têm acesso na EAR, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, onde eles se formam. Agora, por que a gente vai falar disso, né? Como eu disse, esses controladores eles têm uma tarefa de sempre estarem produzindo textos. Quando o controlador tem a sua habilitação e logo após ele vai ser instrutor, ele tem que redigir pelo menos 2 fichas dessa aí por dia no contexto aqui de Manaus, do Centro de Controle de Área Amazônico. Essa é a frente da ficha, né, onde ele vai marcar ali se o controlador teve atenção, teve interesse, teve capacidade técnica, conhecimento de área, etc. E no verso da folha, a gente tem um espaço aí para esse controlador escrever um texto livre, dizendo como foi o desempenho daquele estagiário naquele dia. Então, bem, a gente pensa, o controlador de voo não é aquele cara, né, que fica sinalizando só a aeronave. Pelo contrário, ele é um cara que é um homem, uma mulher, enfim, que está ali não só controlando o avião, mas produzindo textos diariamente, produzindo relatórios diariamente, e 2 por dia não é um número trivial. Passa para a gente, por favor. Eu trouxe essa tela porque no início da minha pesquisa os textos eram escritos em papel, e ao longo dela, esse procedimento já foi informatizado, então eu trouxe para vocês como ele é atualmente, né? Ele é feito pelo sistema eletrônico. Pode passar. E aí a gente tem o campinho para escrever esse relatório diário de como foi o instruindo. Dito isso, né, sabendo que esses controladores eles
todo dia, ao longo da sua carreira, em média, os controladores passam 7 anos aqui em Manaus. Então, toda vez que eles vão trabalhar, eles têm que produzir esses textos. Então, sabendo disso, os nossos objetivos específicos vão ser identificar a visão de língua e os parâmetros norteadores do ensino-aprendizagem subjacentes ao CM, que é o currículo mínimo, e ao PUD, que é o Plano de Unidades Didáticas. São esses dois documentos que dão as diretrizes do ensino lá na Escola da Aeronáutica. Nós vamos também analisar como e em que medida o curso leva em conta as necessidades reais de uso dos controladores do Sindacta 4 na esfera institucional, né, que é o campo de atuação onde esses textos se desenvolvem. Também vamos checar como os instrutores percebem as relações entre o ensino-aprendizagem na escola e o uso efetivo dos enunciados escritos no campo institucional. Então, nós vamos aos instrutores para ter o parecer deles de, assim, o que você acha? Você acha que o curso de língua portuguesa, ele contemplou a sua necessidade real de uso escrito, a sua necessidade real de produção escrita na esfera institucional? Então, esse que a gente vai investigar. O nosso campo de epistemológico, metodológico, ele tem a ver com a análise do discurso. Quando a gente pensa em análise do discurso, a gente pensa em Foucault, a gente pensa em Foucault e tudo mais, mas no nosso caso específico, que tem essa linha russa de análise do discurso, a gente vai pensar nesse cara aí, que é o Mikhail Bakhtin. E o Mikhail Bakhtin, ele tem uma frase que é: em tudo eu ouço vozes. Então, a primeira vez que eu me deparei com a teoria bakhtiniana, com a qual não tive muito contato na graduação, eu fiquei assim, meu Deus, onde eu estou me metendo, né? O que eu vou estudar? Só que, enfim, passa mais um, por favor. Quando a gente tem bons professores, eu fui muito bem acolhido na UFAM, que não é a minha alma mater, né? Eu venho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a minha orientadora, a professora Fernanda, me acolheu de forma excelente, deixo até registrado um elogio a ela. E quando a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo melhor, né? E aí a citação passa a fazer mais sentido. Ele diz: quanto a mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas. Então, essa é a principal, na minha leitura, né? É o principal conceito quando a gente fala de Bakhtin, do seu círculo. Tem a ver com o dialogismo. Tudo o que a gente fala é atravessado. Não só o que a gente fala, né, mas tudo que significa. E aí a palavra, né, por excelência, ela é atravessada pelas ideologias a que a gente está submetido, pelo nosso tempo histórico onde nós estamos, no qual nós estamos vivendo, as vivências, os livros que nós lemos, músicas que ouvimos e todos esses discursos que circulam na vida enquanto nós estamos nela. Então, toda a palavra ela é atravessada, e ela não só é atravessada, ela é construída a partir daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente recebe. O Mikhail Bakhtin, voltando a falar dele, é um teórico que nasceu na Rússia. William, mais 5 minutos. Obrigado. Nascido em 1895. E alguns dos conceitos que ele traz é o dialogismo, como estava falando, a interação, o sujeito, o outro nessa questão de alteridade, e os gêneros do discurso, que eu sublinhei porque acredito que foi um assunto mais discutido aí nos últimos anos. Passa. Só que é importante a gente entender que quando muitas vezes a gente fala de Bakhtin, nós estamos falando do círculo de Bakhtin. Ele não produziu suas obras sozinho, perdão, e muitas vezes a autoria das obras ela é bastante discutida. Não vai ser objeto do meu trabalho discutir essas autorias, mas sempre quando eu falar de círculo de Bakhtin, eu vou estar falando desses 3 teóricos aí russos, que são o Bakhtin, o Voloshinov e o Medvedev. Então, esses discursos aí, a gente não vai discutir de quem é a autoria, vou só direcionar que é do círculo de Bakhtin. Pode passar. Então, tendo a análise do discurso, ela teve uma recepção aqui no Brasil bastante específica,
que é dessa pesquisadora, que é a Elizabeth Bright, conhecida amplamente como Beth Bright. Ela é uma pesquisadora nível 1 do CNPq, professora da PUC e doutora em Linguística pela USP, e ela é referência nos estudos bakhtinianos. Pode passar. A Beth Bright, ela vai nos dizer que, a partir daquilo que o Bakhtin pensa, lembrando que o Bakhtin é um filósofo, ele não está preocupado ali, ele não é um pedagogo, então ele não vai desenvolver ali uma teoria certinha, específica, pensando em como ensinar a língua portuguesa para controladores de voo. Não, jamais. Só que, a partir do que ele pensa, nós podemos desenvolver uma análise que não é fechada e não é linear, que aqui a Beth Bright chama de análise dialógica do discurso. Então, a pesquisa ela vai se construindo à medida que o pesquisador tem contato com o objeto, desde que, nessa metodologia, ele tenha uma postura ética, respeitando ali o objeto, não se fala tanto de objeto quando a gente está no âmbito da linguística aplicada, mas respeitando ali os sujeitos, o próprio contexto da pesquisa, não direcionando resultados. Nós temos também a estética, que tem a ver com o pesquisador, mesmo se entender como parte do contexto da pesquisa, mas também saber se colocar de fora para conseguir produzir o seu texto com aquilo que ele observa, chama na teoria de excedente de visão. E temos o caráter epistemológico, que tem a ver aí muito com o que até a Shirley já falou, de que é considerar a linguagem como uma palavra que significa na vida, né? Não só dentro da língua, considerar o sujeito como alguém que está incluído num contexto socio-histórico. Então, a análise dialógica do discurso ela tem a ver com uma postura, não necessariamente com uma metodologia fechada. Então, a gente tem aí um resuminho da ADD que tem a ver com a postura ante o corpus, a pesquisa e a linguagem. Como eu disse, ela não é fechada nem linear, e ela é uma proposta metodológica, né? Que só confirma a ideia que ela não é fechada e que você não vai encontrar uma receita de bolo da Beth Bright para fazer a sua pesquisa em análise do discurso baseada no círculo de Bakhtin. Isso está na obra dela de 2016, que eu vou referenciar no final. Passa mais um. Então, isso decorre disso decorre que o pesquisador, de acordo com sua postura, com seu variado objeto e com a visão epistemológica que ele tem, né, ele só vai produzir um resultado específico. Então, se você mudar qualquer um desses elementos, seja o pesquisador, seja os sujeitos, seja o tempo histórico, você vai ter resultados diferentes, mesmo que você analise a mesma coisa. Então, se você, Felipe, fosse, por exemplo, desenvolver uma pesquisa sobre o mesmo assunto que eu trago, o resultado seria diferente, porque somos sujeitos diferentes. Com isso, então, eu trago as minhas considerações finais a respeito dessa pesquisa. O que a gente já conseguiu, a que ponto a gente já conseguiu chegar com relação a isso, né? Nós vimos aí, estamos fazendo uma breve análise desse currículo mínimo e plano de unidade didática, e a gente vê que eles não são muito extensos, não se preocupam em fazer uma discussão a respeito das bases teóricas que levam às práticas pedagógicas. Nesse sentido, eu particularmente acredito que a minha pesquisa tem uma importância, especialmente nesse tempo, em que existe uma crença muito forte de que o ensino na esfera militar é a solução para a questão educacional. É claro que nossos colégios militares eles são excelentes e tudo mais, mas é importante nós entendermos, nós fazermos pesquisas nos ensinos desse contexto, para que, se nós formos defender esse ou aquele ponto de vista, nós tenhamos aí uma base teórica, nós tenhamos dados, nós tenhamos conclusões de pesquisadores especializados na área. Então, é essa contribuição que eu espero trazer aí para o campo de pesquisa. Tem mais um, que são as duas obras que eu citei, as referências bibliográficas. E assim eu encerro a minha fala, desculpa, e se tiver alguma pergunta, eu deixo o meu e-mail disponível, podem entrar em contato.
Obrigado, William. Doutor Felipe, se o senhor já quiser fazer os seus apontamentos. Sim. William, a facilidade com que você escreve é algo surreal. Seu texto é de uma leveza, é de uma simplicidade incrível, e isso não diminui em nada a qualidade do seu texto, tá? Quando eu falo de simplicidade, eu falo justamente de um texto acessível, e isso me encanta. Eu tenho horror a textos que são extremamente formais, textos difíceis, são textos que a gente percebe que não conseguem atingir qualquer leitor. E o seu texto é um texto que consegue atingir qualquer leitor. Então, parabéns pela qualidade do seu texto. Já conheço a sua escrita, não é de hoje, e eu percebo que isso só vem melhorando. E isso só confirma para mim que você é cada vez mais da área acadêmica, você está no lugar certo, que você possa se manter na academia aí para sempre, para que a gente possa ter cada vez mais contato com as suas pesquisas, com as suas produções. Algumas inquietações surgiram em mim. Algumas coisas você já respondeu. Eu li o seu projeto de pesquisa e você diz, né, no seu projeto, tem uma coisa que, na verdade, é a maior dúvida que eu tenho e, ao mesmo tempo, eu quero fazer uma sugestão em cima disso. Você diz lá que vai colocar o apêndice 1, um modelo da ficha de estágio, frente e verso. A pessoa que vai ler o seu trabalho, ela só vai ter contato com essa ficha sem nada, ou essa ficha estará preenchida? E aí a minha sugestão é a seguinte: caso ela esteja preenchida ou não esteja, primeiro, que você tenha um capítulo e não um apêndice. Um capítulo destinado a essa ficha. E a minha segunda sugestão é que essa ficha esteja preenchida, que ela esteja verdadeiramente com o texto do aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica, para que a partir daquilo, nesse capítulo, você possa fazer a sua análise dialógica do discurso. Então, eu acho que seria muito interessante, muito enriquecedor, um capítulo em que você trouxesse isso à tona. A análise de verdade dentro de um texto, né, desses alunos. Obviamente, você não vai pegar todos os textos, você não precisa pegar um número imenso de textos, você pode fazer recortes. Você pode pegar 2 textos de um ano, 2 textos num espaço maior, e você pode, como você falou que houve uma mudança, você falou, quando eu entrei era tudo manuscrito, agora está digitalizado. Então você pode pegar, por exemplo, nesse espaço aí e para perceber se houve mudança na qualidade também da escrita e, obviamente, isso vai repercutir naquilo que está sendo ensinado. Então eu queria saber de você isso. Essa ficha é só a ficha em branco ou essa ficha já é a ficha preenchida e, ao mesmo tempo, se vai haver uma análise ou não disso no seu texto? Felipe, antes de tudo, muito obrigado pelos comentários. É bastante importante para a gente aí que está sempre produzindo, você sabe o trabalho que é escrever um texto acadêmico. E fico muito motivado com seus comentários, porque, de fato, é bastante importante para mim que o meu texto ele seja acessível e não aquele texto hermético só restrito ali ao acadêmico da área, né? Eu venho de uma história de estudar a minha vida inteira em escola pública, defendo o ensino público de qualidade e o meu texto eu sempre o penso como uma forma de devolver à sociedade aquilo que ela, de certa forma, investiu em mim, aquilo que ela, não vou, investir não é o melhor verbo, mas aquilo que ela me proporcionou, né? Então, antes de tudo, obrigado. Agora, respondendo a sua questão, então, as fichas estarão, sim, preenchidas, suas orientações vão ao encontro da minha intenção como pesquisador. Elas vão estar no capítulo, sim. O apêndice, no caso, teria a intenção de mostrar o modelo em que a ficha é feita. Inclusive, eu tenho que adicionar no corpo do meu texto também a ficha eletrônica, que ainda não está lá. Por que essas fichas ainda não se encontram preenchidas? Eu ainda vou iniciar a análise desses textos.
E essa análise, ela não vai ser só uma análise do discurso, né? Porque não tem como. Ela vai ser feita de maneira... Ela vai ser feita entre fronteiras. Eu vou ter que dialogar inevitavelmente com a linguística textual, e aí vou ter que trazer todos aqueles livros da nossa saudosa professora Inguedor, e esses textos vão estar lá sim, mas não os textos dos alunos, os textos deles já formados como sargentos, instrutores, né? Os relatos, para a gente buscar como que é o pós-formação deles, né? Eles já formados, já tendo esse ano de língua portuguesa, como isso acontece. E por que que eu não trouxe ainda isso na minha apresentação? Esses textos, eles são reservados, então eu ainda não completei todos os trâmites burocráticos a ponto de poder publicá-los ainda. Então, enfim, eu estou na fase final de fazer isso e iniciando a minha análise. E o meu prazo de defesa é março do ano que vem, e até lá já vai estar tudo pronto, do jeitinho que você indicou aí. Ah, que ótimo, entendi o que você pretende fazer, porque pela leitura do texto que eu recebi, isso ainda não estava tão claro. Mas aí eu acrescento então uma sugestão, que possa haver uma ideia de apresentação de um texto de um aluno e apresentação do texto já formado, porque aí você consegue mostrar de que maneira essa prática de ensino realizada dentro da Escola de Especialistas da Aeronáutica surte efeito na vida dele enquanto estudante e na vida dele enquanto um profissional formado já em prática. Talvez seja bastante interessante para a gente observar se há uma evolução, se essa evolução é muito grande, ou se ele se atém sempre na escrita profissional dele aquilo que foi ensinado, se é tão rígido assim. Entende? Tá Bem, ótimo. uma outra questão, ela está associada, William, a você falar do círculo de Bakhtin. Isso foi uma das poucas coisas que me incomodou no seu texto, incomodou não no sentido de estar ruim, não é isso. Me incomodou no sentido da minha fala inicial, quando eu digo para você que seu texto é acessível. Quando você cita, num primeiro momento, o círculo de Bakhtin, não existe naquela parte uma elucidação do que vem a ser o círculo de Bakhtin. Você vai conseguir encontrar isso depois, mas um leitor leigo, ele não vai conseguir compreender. Então, a minha sugestão é que tem uma notinha de rodapé ali, na primeira aparição. E a primeira aparição na verdade, a primeira aparição está no resumo. No resumo você não vai colocar uma notinha de rodapé, mas acho que você consegue colocar um aposto explicativo ali e você resolve. E mais para a introdução, você tem também essa informação, e na introdução você pode introduzir uma notinha de rodapé para você ampliar um pouquinho mais aquilo que você falou no resumo, porque o resumo é exatamente isso. É uma ideia bem enxuta, bem sintética, tá bem? Aí é mais uma sugestão mesmo, só para garantir que o seu texto inteiro fique com essa clareza, porque para nós da área, ok, mas e pensando em uma pessoa que não é da área, e esse texto ele vai estar publicado, ele vai ser acessado por pessoas de diversas áreas. A gente não pode achar que ele só vai ser restrito às pessoas da área de letras, no ambiente academicista. Não. A gente precisa pensar que ele está ali aberto para todo mundo. Tá bem? Bom, a minha pergunta, a minha segunda pergunta, ela está associada aos documentos que você vai usar. Você fala que vai usar o currículo mínimo e que você vai usar o plano de unidades didáticas. Esses dois documentos, eles são muito rígidos? Eles dialogam em algum momento com o PCN e com a BNCC? Porque na sua pesquisa você dialoga, você mostra, né, as convergências e as divergências com o PCN. Mas e a BNCC, que é o documento mais recente? Na verdade, é o documento que começa a entrar em vigor, é o documento que começa a ser utilizado no ambiente de ensino. Obviamente, a academia, né, da EAR não é uma academia de ensino como a da formação de um jovem no ensino fundamental e no ensino médio. No entanto, ela é um ambiente também de formação.
Então, de que maneira esses documentos... qual é a maneira com que esses documentos oficiais da aeronáutica tratam o ensino da língua, e existe algum diálogo com a BNCC e com o PCN? Seria interessante trazer isso para cá, porque eu entendo que quando você vai buscar essa pesquisa, existe algum incômodo em você, alguma coisa incomodou você para que você pudesse pensar numa prática de melhorar esse ensino, para que, consequentemente, com a prática desse ensino, melhorar não seria bem a palavra, mas talvez usar práticas mais adequadas àquele ambiente, para que, a partir disso, o aluno seja mais proficiente na sua prática comunicativa. Então, de que maneira você vai propor alguma coisa que possa modificar e adequar essa prática a partir desses documentos? Bem, antes eu vou agradecer pelo comentário a respeito de inserir uma explicação preliminar do que é o Círculo de Bakhtin. Acolho essa sugestão e acho que ela está completamente correta, não tem nem o que dizer. Com relação aos diálogos entre os PCN e a BNCC, eu trouxe uma discussão, como você disse, a respeito dos PCN, não falo da BNCC. Por quê? Porque os currículos mínimos e planos de unidades didáticas a que eu tenho acesso, eles são antigos, os que são ostensivos, os outros eles são reservados. Eu não tenho acesso. Como a BNCC é uma discussão muito recente, não acho que enquanto não acho que o diálogo faria tanto sentido, mas posso conversar com a minha orientadora a respeito. E respondendo a sua pergunta, se o currículo mínimo e o plano de unidades didáticas eles dialogam com o BNCC e com o PSN, não. E justamente esse é o meu grande incômodo. Quando a gente pega para analisar esses documentos, eles trazem assim, o que vai ser trabalhado na primeira série, né, que é o regime lá é seriado. A primeira série seria um semestre. Então, vai se trabalhar dissertação. E ponto. Não se fala mais nada. Então, em certa medida, ok, isso traz uma liberdade para o professor no sentido de que o documento não restringe de como trabalhar. Ele pode trabalhar com música, com intertextos, com filmes, etc. Mas, simultaneamente, ele silencia. E quando a gente trabalha com discurso, a gente sabe que o silêncio ele significa muito, né? A ausência de palavra ela também é muito significativa. Então, o que isso tem a ver com o PCN? Eu fico pensando, o PCN ele foi uma das maiores discussões que a gente teve aí na pedagogia, especialmente em língua portuguesa, no Brasil. Quando eu vou fazer um documento, como uma instituição que vai fazer um documento para ensino de língua portuguesa, não retoma todas essas conclusões proveitosas que a gente teve a partir desse documento. Como você disse, a escola de especialistas ela não tem uma obrigação de seguir PCN, de seguir BNCC, justamente porque é uma instituição de ensino voltado para a atividade técnica. Porém, se há uma intenção não só uma intenção, mas como efetivamente se faz um curso de língua portuguesa, como não resgatar essas discussões, especialmente se esse curso de língua portuguesa ele não é um curso de gramática, ele é um curso de produção textual. Então, o que me incomoda nesse caso, e que me motivou, inclusive, a fazer a pesquisa por que esse silêncio? Por que a gente não traz isso? E é isso que eu vou analisar. E respondendo a outra parte da sua pergunta, que tem a ver com se eu vou sugerir alguma coisa. Bem, o que eu pretendo fazer no âmbito de pesquisa de mestrado, que é o que eu tenho tempo e espaço para fazer, é apontar caminhos. Por exemplo, nós temos aí, vou pegar um exemplo que eu já falei na minha apresentação, que é essa mudança, né, do texto manuscrito para o texto em ambiente virtual. Como que um instrutor, que, por exemplo, tem 23 anos de idade, lida com isso? Será que é da mesma forma que um instrutor que tem 40 anos de idade lida com isso? Será que isso é tratado institucionalmente de alguma forma? Então, quando eu penso nisso, nessa questão dos multiletramentos, né, se o instrutor ele
tem esse traquejo, né, tem essa desenvoltura para lidar com o ambiente virtual, com o ambiente não virtual, eu já penso em toda a teoria da Roxane Rojo, que vai ter uma postura da análise do discurso sempre, de certo modo, freiriana ali também, que vai considerar esse conhecimento prévio do aluno, que vai considerar os gêneros do discurso com os quais ele já lida na vida. Então, acho que esse, por exemplo, pode ser um ponto de partida. Por que não aproveitar o que esses jovens já sabem e aí colocá-los ali, não digo para escrever um texto que um instrutor escreveria, mas um texto próximo do que a instituição vai exigir no futuro. E, como você sabe, é uma pesquisa de mestrado. Então, assim, eu não tenho o tempo que eu gostaria para fazer um plano completo de sugestão. E aí, vou seguir mais uma outra dica sua, que é continuar na academia, né? É uma coisa que eu pretendo desenvolver no meu doutorado. Então, nesse momento, eu pretendo só apontar caminhos e aí, se Deus permitir, desenvolver uma pesquisa de doutorado a esse respeito, com uma sugestão mais específica de como poderia ser um curso de língua portuguesa, um curso de redação voltado para as necessidades do controlador de tráfego aéreo. Excelente. Então, era exatamente isso que eu queria saber de você. Não é uma pesquisa de doutorado, não há necessidade de um aprofundamento tão específico, mas existe sim uma necessidade de um encaminhamento para uma sugestão, né? Você apresenta um incômodo no seu texto e basta analisar esse incômodo? Não. Por que esse incômodo existe? Você diz, você fala qual é o seu incômodo, e aí, a partir disso, eu preciso pensar que existem caminhos possíveis, e o ideal realmente é você apresentar alguma sugestão, ainda que você não aplique isso. Seria incrível se você pudesse aplicar, porque aí a gente teria como confrontar resultados obtidos antes daquilo que você propôs e resultados obtidos após aquilo que você propôs, para que você pudesse fazer uma análise dialógica aí desses textos. Mas fica a sugestão para a pesquisa de doutorado, a aplicação de verdade dessa prática, de uma prática mais específica, mais direcionada, e um diálogo entre esses textos, mostrando realmente como aquilo melhorou a vida, ou não, porque a gente cria essa expectativa. A gente espera que vá surtir um efeito positivo, mas o efeito negativo, ele também pode surgir e ele também é um resultado. E eu não posso me frustrar diante disso. Eu preciso analisar, observar o que eu posso melhorar para ir aperfeiçoando a minha sugestão, a minha prática, tá bem? Então, assim, a sua pesquisa é extremamente incrível, necessária, porque a gente está justamente tratando nesse texto aqui de uma área muito específica, que é uma área técnica, uma área militar, em que o ensino costuma ser um pouco mais rígido e mais engessado. Então, assim, eu já fiquei muito feliz em saber, e aí eu já tinha observado isso no seu texto, e você confirmou na sua fala, que ao abordar língua portuguesa nesse currículo, não se aborda a gramática, porque é muito comum que nesses ensinos a língua portuguesa esteja restrita ao ensino da gramática, da norma padrão, como se língua portuguesa fosse só isso. E não é. A língua portuguesa ela está justamente num âmbito muito maior, que é o âmbito da comunicação. O âmbito de lidar com todas as esferas, do elemento mínimo significativo à produção de um texto falado, de um texto escrito. E aí ela entra com a parte de artes, de literatura, de gramática, enfim, de análise do discurso, todos esses campos que podem analisar a língua de diversas maneiras. Obviamente, para garantir a concretização do ato comunicativo. Eu acho que o objetivo é sempre esse, a comunicação. De que maneira essa comunicação está se concretizando. Uma última questão que eu queria fazer a você, uma última dúvida que eu tenho, é de que maneira que esse tripé, né, que é o lado estético, ético e epistemológico, ele vai ser usado na prática com os controladores de voo. Isso não ficou claro para mim, no texto desses controladores de voo. Você conseguiria elucidar isso ainda que brevemente? Com certeza, Felipe. Eu agradeço a pergunta e a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso.
Então, esse tripé metodológico, ele tem a ver com a teoria da análise do discurso. Então, por exemplo, eu sou o controlador de voo. Então, eu vou estar analisando o tempo todo textos, muitas vezes, de gente que eu conheço, de gente com quem eu trabalhei, né? Então, por exemplo, a minha atitude em ter respeito com relação a esses textos, em divulgá-los da maneira correta, em tratar aquele texto como ele merece ser tratado, né? Fazer uma análise digna daquele meu colega de trabalho, isso tem a ver com a postura ética da pesquisa. A questão epistemológica tem a ver com como eu vou encarar aquele conhecimento. Quando eu pego aquele texto, eu não vou entendê-lo como um texto escrito no vazio, né? Eu vou entender como um texto escrito por um sujeito que está em determinado tempo histórico, que tem as suas vivências específicas, que tem as suas ideologias, que é atravessado por todas as suas experiências e que tudo isso, de alguma forma, vai estar refletido ali naquele conteúdo escrito. Então, tem a ver com tratar o texto como o enunciado concreto, né? E a questão epistemológica, a questão estética agora, né, tem a ver com como eu, mesmo fazendo parte de todo esse contexto, sendo controlador de voo, sendo instrutor, fazendo a mesma coisa que os sujeitos que eu vou analisar fazem, como eu consigo me distanciar para fazer uma análise adequada, de modo que isso apareça com algum grau de isenção no meu texto. Isso tem a ver com a questão estética. Então, todo esse tripé, ele vai ter a ver com a postura minha, a postura do pesquisador ante ao conteúdo pesquisado, ante ao contexto. Agora, com relação ao que você perguntou, no tratamento do texto em si, eu não vou poder me valer só desse tripé metodológico. Eu vou ter que resgatar a linguística textual, porque eu vou estar fazendo um cotejo aí, concurso de língua portuguesa voltado para, de fato, redação dos modos de organização do texto. Então, eu vou ter que falar de coerência, eu vou ter que falar de coesão, eu vou ter que falar de todos esses elementos. Então, só a análise dialógica do discurso não vai dar conta. Eu vou precisar e vou estabelecer um diálogo com a linguística textual. Perfeito. Esse caminho que você quer percorrer é extremamente importante. Acho que Marcusque é um nome muito necessário para você trazer esse diálogo. Não só Marcusque, como Enguedor Vilassacó, também uma gigante nessa área. Mas eu queria muito mesmo ter entendido essa parte, porque eu me perguntei à medida que eu fui lendo. O William é um controlador de voo. E como que existe essa análise havendo esse distanciamento? Eu queria justamente que você me respondesse o que você me respondeu. Eu estou extremamente satisfeito. Acho a sua pesquisa também muito importante. Trazer esse ambiente militar para a academia é um novo olhar, porque a gente vê muito a prática linguística em sala de aula, ensino fundamental, ensino médio, e a análise dos fatos gramaticais para uma descrição, né? E esse ambiente que você traz é um ambiente novo, é uma pesquisa nova, e eu acho que justamente por ela ser uma pesquisa nova, é que você precisa valorizar muito isso e aprofundar, sim, num doutorado. Então, parabéns a você, parabéns a Shirlene, são duas pesquisas maravilhosas. Eu espero que a partir dessas discussões e daquilo que vocês têm pesquisado, que vocês possam se motivar, que vocês possam buscar aprofundamentos para uma pesquisa de doutorado, que vocês não encerrem a trajetória de vocês aqui e agora no mestrado, mas que ele seja, na verdade, um pontapé para que vocês possam alçar aí voos maiores. Eu estou muito agradecido, muito feliz de poder participar aqui desse momento com vocês. Eu aprendi muito, muito. Não é a minha área de pesquisa, e justamente por não ser a minha área de pesquisa que eu acredito que eu tenha aprendido muito mais. Se fosse a minha área de pesquisa, não significa dizer que eu não iria aprender. Eu iria aprender. Mas justamente por eu já pertencer àquela linha, talvez eu já estivesse mais por dentro das coisas. E como a análise do discurso, e a análise do discurso a análise dialógica do discurso, não são áreas pelas quais
eu me aventurei, mas obviamente também estudei, eu tive a oportunidade de aprender muito mais com aquilo que vocês trouxeram. Então, eu agradeço imensamente aos dois, parabenizo os dois mais uma vez pela escrita, que tem uma qualidade assim impecável, Muito impecável. obrigada, Mas eu quero professor. estender também o parabéns aos orientadores de vocês, porque obviamente isso é fruto também de uma mente por trás da gente, porque eu entendo que nesse momento a gente fica tão tenso, tão nervoso, às vezes a gente tem um mundo de informações para colocar e é só alguém com um olhar de fora que consegue nortear direitinho, organizar as coisas, e obviamente esse trabalho ele não é feito sozinho. Então, parabéns aos orientadores de vocês. Você está sem áudio, Shirlene. Obrigada, professora, porque a energia ainda não voltou aqui, e aí fica... Eu estou até aqui perto da varanda para ver se melhora. Mas eu só quero agradecer, as suas contribuições foram importantes, significativas, depois eu vou rever o vídeo, anotá-las todas, porque são norteios importantes, né, na vida acadêmica e direcionamentos necessários. E eu só tenho a agradecer por toda a tua contribuição antes, que começou muito antes, né, o teu olhar, o teu cuidado. E eu acho que é importante nessa vida acadêmica a gente ter essas trocas. Eu e o William, nós trocamos muito também. Então, eu só agradeço por todas as contribuições de vocês. Também fico muito grato por todos os comentários e também já anotei tudo aqui na minha cabeça. Vou aplicar tudo e vou te perturbar bastante ainda, Felipe. Muito obrigado mesmo. Nada. Como eu falei, né, eu posso enviar as perguntas para vocês porque ajudam aí também na hora de encaminhar esses acréscimos no texto, essas pequenas mudanças, porque assim, é coisa pouca agora, a pesquisa de vocês está pronta, é isso que importa e está muito bem feita. Agora são detalhes que podem verdadeiramente deixar o texto cada vez mais claro, mais lúcido para todos os leitores. Obrigado à universidade de vocês, obrigado a todos pela presença e principalmente pelo convite. Bom, assim encerramos mais uma mesa do 8º Seminário de Metodologia da Pesquisa em Linguagem e Literatura. Gostaríamos de agradecer a participação dos nossos mestrandos, Shirlene e William, e também a presença do nosso debatedor, o doutor Felipe Moraes. Agradecemos também a presença de todos aqueles que puderam assistir e desde já convidamos para assistir os próximos debates, que terão conteúdos de excelente qualidade. Muito obrigada, até a próxima.